Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Que alegria voltar ao púlpito desta igreja. Graça e paz, queridos irmãos. Amém. Eu quero dizer da minha alegria de estar aqui, como eu disse ontem, no Brasil de verdade, lendo ou relendo a obra sobre o grande Eurico Nelson. Nós encontramos ali na década de 40, salvo engano, quando o Dr. Bratcher, um antigo diretor da Junta de Missões Nacionais, veio a primeira vez a Belém. Eurico Nelson o saudou dizendo: seja bem-vindo, até que enfim o senhor chegou ao Brasil de verdade, que é a Amazônia. Então, irmãos, recebam aqui um abraço da Junta de Missões Nacionais, a quem tenho a honra de servir desde 2012. Um abraço em nome do pastor Fabrício Freitas, nosso diretor. E eu quero já agradecer a esta igreja pelo seu grande apoio à obra missionária. Uma igreja que nasceu de missões e continua servindo em missões. E agora são 9h38 da manhã, estou certo? Nós estamos aqui num domingo do mês de setembro. É muito provável, é quase certo que neste exato momento, algum missionário dos irmãos está atravessando o Igarapé, na Amazônia, na direção de uma comunidade ribeirinha para ali pregar a palavra, ministrar um estudo bíblico evangelístico, ou talvez no sertão do Brasil, lugar de terra rachada, tem uma dupla de radicais, jovens de 18, 19, 20 anos, levando o evangelho a uma família. Tudo isso porque esta igreja coopera com a obra missionária. Eu me alegro também em conhecer alguns irmãos, rever outros irmãos queridos. Pastor Samuel, que alegria revê-lo. Temos nos encontrado em algumas reuniões denominacionais e aqui esta manhã também. Queridos irmãos, hoje eu quero refletir com os amados acerca de um tema, que é uma pergunta: o que Deus espera de uma igreja boa? Nós sabemos que, em última instância, toda igreja é uma igreja boa, porque ela foi lavada e remida pelo sangue de Cristo, e portanto é valiosa para Ele. Mas o próprio Novo Testamento já nos mostra que algumas igrejas passavam por dificuldades, precisavam de correção, às vezes até de arrependimento, como a igreja em Corinto, que foi chamada pelo apóstolo Paulo de uma igreja carnal, ou a igreja de Laodiceia, a quem Jesus censurou. E percorrendo o Brasil, a América Latina e outros lugares, nós encontramos igrejas enfraquecidas, igrejas que precisam de revitalização. Recentemente fizemos uma pesquisa entre as nossas igrejas da Convenção Batista Brasileira e encontramos que 62% delas possuem até 100 membros. Obviamente, o número de membros não é um indicativo preciso de uma igreja fraca, mas em muitos casos elas permanecem assim por longos anos, simplesmente não crescem, o que pode ser um sintoma de falta de saúde. Mas, por outro lado, nós encontramos muitas igrejas boas, igrejas saudáveis, igrejas vibrantes, igrejas crescentes, como esta igreja aqui, com a PIB do Pará e talvez a sua igreja, caso você seja hoje um visitante. E hoje nós veremos no Novo Testamento, especialmente na epístola de Paulo aos Romanos, uma passagem que mostra uma igreja muito boa, uma igreja saudável, não perfeita, mas uma igreja saudável. E ali nós vamos encontrar também o fato de o apóstolo Paulo
ter uma expectativa com relação a esta igreja, justamente pelo fato de ser uma igreja boa. O que Deus espera então de uma igreja boa? Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Romanos, no capítulo 15, versos 14 a 24. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 15, 14 a 24. E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi, em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disto outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Essa foi a razão, porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nestas regiões, e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Que Deus seja sempre glorificado e sua palavra honrada. Amém, irmãos? Estamos diante da epístola mais densa do Novo Testamento, tanto do ponto de vista teológico como missiológico. O próprio Paulo, que foi o maior teólogo da igreja, foi também o seu maior missionário. Teologia e missões são componentes essenciais de uma vida cristã saudável e de modo algum estão em antagonismo. Romanos, esta epístola reconhecida por sua robusta teologia, é também um livro missionário. Nós encontramos missões em vários textos, em várias passagens desta carta. Por exemplo, no capítulo 1, quando Paulo diz que é devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Capítulo 1, verso 14. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma, porque não me envergonho do Evangelho. No capítulo 10, ele também, naquela sequência de perguntas missionárias, ele indaga como invocar aquele de quem nada ouviram. E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Romanos 10, 13 a 15. E agora no capítulo 15, missões volta ao centro das atenções. Como vimos na introdução, existem igrejas que precisam de revitalização, mas não era o caso daquela igreja em Roma. Logo no início da carta, ainda no seu capítulo 1, verso 8, Paulo já tinha afirmado que a fé daquela igreja havia sido tornada famosa no mundo inteiro. Ou seja, as outras igrejas sabiam de que aquela igreja era uma igreja fiel, mesmo debaixo da pressão de se reunir na capital política e militar do mundo. Possivelmente Roma, uma cidade muito visitada, conseguiu, dada a sua posição geográfica e estratégia, tornar-se conhecida. A igreja que estava ali
a muitos outros lugares, até chegar aos ouvidos do próprio apóstolo Paulo. No texto que lemos, ou na passagem que lemos, o verso 14 mostra Paulo elogiando aquela igreja. Diz que ela estava cheia de bondade e maturidade espiritual, a ponto de seus membros serem capazes de se aconselharem e edificarem mutuamente. Não era uma condição simples e fácil de ser atingida por uma igreja. Aliás, na introdução da epístola, Paulo afirma que quando os conhecesse de perto, tinha certeza de que também seria fortalecido por eles. Eu quero partilhar com vocês, levar uma mensagem e também ser edificado por vocês, pela fé mútua, como ele fala no versículo 12 do primeiro capítulo. Ou seja, estamos diante de uma igreja, embora não perfeita, mas uma igreja fiel e madura. Do tipo que Paulo entendeu que poderia envolver em algo maior, algo que era o cerne de seu ministério. É por isso que depois de uma longa exposição sobre o Evangelho e suas implicações, seus desdobramentos nesta epístola, a partir do capítulo 15, nós começamos a ver o início da conclusão deste grande texto teológico e missionário. Paulo retoma, no capítulo 15, o propósito de seu ministério e o imperativo da evangelização do mundo. Então nós vamos dividir esse texto em 3 partes, essa passagem em 3 partes, para entender 3 coisas que Deus espera de uma igreja boa. A primeira coisa está nos versos 16 a 21, é a maior seção da passagem. Deus deseja relembrar a igreja de que ela faz parte de algo muito maior do que ela mesma. Paulo, no versículo 16, diz que escrevia mais ousadamente, como para relembrar, como eu aqui nesta manhã. Eu não vou trazer nada novo para os irmãos, eu vou apenas recordar algo que Paulo sabia que aquela igreja conhecia, assim como eu esta manhã. Não vou falar nenhuma novidade. Cada igreja local não é uma peça isolada, mas uma pequena parte de um cenário, de um plano muito maior. E para deixar isso claro, Paulo fala de seu grande propósito de vida. Nos versos 19 e 21, ele fala: eu tenho me esforçado para pregar o evangelho a todos os gentios, a todos os povos, a todas as etnias, como nós vimos ontem. Deus deseja e irá ser adorado por todos os povos da terra. Este é o grande empreendimento missionário. Paulo estava engajado na tarefa da evangelização mundial e queria deixar a igreja de Roma consciente disso. Roma era a capital do mundo naqueles dias, a cidade mais importante da terra. Mas seus crentes deveriam estar conscientes de que o evangelho é digno de ser aceito por todos os povos, como dizia Andrew Fuller. Inclusive os bárbaros, a quem os romanos reputavam não civilizados e indignos. Meus queridos irmãos, neste mesmo instante, enquanto estamos aqui reunidos, nesta igreja centenária, Deus está colocando em ação um grande plano, o plano mais extraordinário do mundo. O projeto mais extraordinário do mundo, nestes dias, não é uma guerra, não é o cavar de um novo poço de petróleo, não é a exploração do maior volume de águas potáveis do planeta que foram recentemente descobertos no Brasil. Não, o maior projeto em ação no mundo hoje não é político, não é militar, não é estratégico do ponto de vista humano. É a pregação do evangelho no mundo inteiro. E uma igreja local existe em função disto. Não é apenas para si mesma, mas para irradiar a glória de Deus no testemunho das nações. Um dia, a igreja estará com Deus para sempre, mas enquanto isso, ela está engajada numa missão. Quando esta missão se completar, a igreja não precisará estar mais neste mundo,
Mas enquanto isso, ela está em missão. Missão, portanto, não é um adendo, não é uma parte secundária da vida da igreja. A missão é o propósito pelo qual a igreja ainda se encontra nesse mundo. E será assim até Cristo voltar. Por melhor que seja uma igreja, ela está aqui para essa missão. E isso incide sobre a igreja, mas também sobre nós. Sobre nossas famílias. O próprio chamado para seguir Jesus é um chamado para entrar em missão. Em Mateus 4,19, ao convidar seus primeiros discípulos, Jesus já embutiu no chamado: eu os tornarei pescadores de homens. Então, se queremos seguir Jesus, é segui-lo em movimento missionário. E precisamos estar conscientes disso. Levantar os nossos olhos e enxergar. É por isso que Paulo fala de geografia nesse texto. Ele cita Jerusalém, Ilírico, Acaia, Macedônia e Espanha. Aqueles irmãos romanos estavam na capital do mundo, mas havia muitos outros lugares que deveriam ser alcançados. A segunda expectativa de Deus para uma igreja boa é mostrar a esta igreja que a comunhão é importante, mas a missão tem prioridade. Veja os versos 22 a 24, primeira parte. Paulo queria muito estar com aqueles irmãos, e por muito tempo. Há muito tempo ele desejava encontrar aquela igreja, a qual ele não havia plantado. Diferentemente de outras igrejas, como Corinto, como Filipos. Mas ali Paulo não conhecia ainda aquela igreja. E ele fala: há muito tempo eu queria conhecer vocês. Há muitos anos, no versículo 23. E a pergunta é, por que Paulo ainda não tinha ido lá, se ele queria há tanto tempo conhecer aquela igreja? Mas ele fala: esta foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Que razão? Ele estava ocupado na missão. Portanto, a missão tem prioridade sobre a comunhão. Por mais que Paulo quisesse ir a Roma, ele sabia que lá já havia uma igreja estabelecida, enquanto em outros lugares não havia. Ele cita aqui o Ilírico, que era a região costeira da Macedônia, mais ou menos correspondente hoje à atual Croácia. Paulo plantou igrejas em muitos lugares, e as igrejas que ele plantou, plantaram outras igrejas. Então Paulo fala: eu não pude ir aí ainda, porque eu estava ocupado na missão. Porque ele sabia que a missão tinha prioridade, guarde isso. Mas, enfim, surgiu a oportunidade de visitar os irmãos de Roma. Mas olha que interessante, Paulo diz: agora sim, eu estou indo até vocês. Mas reparem no verso 24. Paulo diz que iria vê-los de passagem, para desfrutar um pouco da companhia de vocês. De passagem, um pouco. Mas como assim, Paulo? Você acabou de dizer que queria nos visitar há tanto tempo, e que, enfim, finalmente chegou a oportunidade de estar conosco. Mas quando você vier, vai ser rapidinho, vai ser de passagem, vai dar uma passadinha aqui. Não parece contraditório para alguém que queria muito estar com eles? Bem, novamente, Paulo sabia que a comunhão é boa, mas a missão tinha prioridade. Ele tinha um plano missionário em mente. Ele iria até aqueles irmãos para desfrutar da comunhão com eles, mas não poderia se delongar ali. A missão não poderia atrasar. Ele queria chegar à Espanha, uma região ainda não alcançada. Então nós vemos aqui uma ordem de prioridades em Paulo. Primeiro a missão, depois a comunhão. Só tem uma exceção que está logo na sequência dessa passagem, que vem primeiro. Porque ele disse: eu vou passar por vocês rápido para ir até a Espanha. Mas antes de tudo tem uma outra coisa ainda mais prioritária, que é o socorro aos crentes que estão sofrendo. Isso fez Paulo parar a missão. Fora disso, a ordem é missão e depois comunhão. Irmãos, estar com os crentes é muito bom. Desfrutar da companhia reconfortante uns dos outros é algo maravilhoso.
Mas jamais podemos permitir que o aspecto tão gracioso da nossa comunhão, estarmos juntos uns com os outros, atrase a missão ou nos iniba de participar da missão. É tão bom receber gente na nossa casa, vamos comer uma pizza, ou aqui em Belém, vamos tomar açaí juntos, vamos comer um tacacá juntos, é muito bom, mas a gente só convida crente. A gente não se esforça às vezes para trazer não crentes para a nossa casa. Tem uma pessoa, meu vizinho, hoje ele se mudou de cidade, mas eu gostaria muito de alcançá-lo. E ainda mantenho uma comunhão, ou uma interação, melhor dizendo, com ele, com o objetivo de torná-lo um discípulo de Jesus. E eu o convidei para ir na minha casa. E perguntei a ele, o que você gosta de comer? Sabe o que ele me disse, professor Hiker? Eu gosto de comida japonesa. Aí eu falei, opa, tá bom. Eu vou fazer uma comida japonesa para você. Nunca tinha feito. Aí eu fiz um curso rápido com o mestre Yu. Conhece o mestre Yu? YouTube? Fiz comida para ele japonesa. Porque quando eu penso em convidar alguém para jantar na minha casa, não é só crente. Também tem um não crente. Porque a comunhão é importante. Mas a missão tem prioridade, irmãos. É bom ter crentes na nossa casa, mas abra um espaço. Sempre acrescente uma oportunidade para interagir com o não crente, para que você não fique apenas na companhia de crentes. Terceiro, Deus deseja tornar a igreja participante da obra missionária global. Expectativas de Deus com uma igreja boa, Deus deseja que a igreja esteja consciente de que ela faz parte de algo maior do que ela. Deus deseja que a igreja saiba que a comunhão é boa, mas a missão tem prioridade. E terceiro, Deus deseja tornar a igreja participante, na prática, da obra missionária global. Verso 24, segunda parte. Paulo, enfim, revela seu plano estratégico. Alcançar a Espanha. Naquele tempo, a Espanha representava o lugar mais remoto ao oeste do mundo conhecido. John MacArthur, comentando esse texto, afirma que a Espanha era o mesmo que Tarsis. Você se lembra da história de Jonas, quando ele intentou fugir de Deus? E ele foi para Tarsis, ou seja, o lugar mais longe que ele pôde pensar. E foi para lá que Paulo desejava ir. Um campo pioneiro. Como aqueles que Paulo julgava já terem sido, de alguma maneira, alcançados por seu empreendimento missionário até aquele ponto. E Paulo, que tinha esse peso no coração pelos não alcançados, ele engendra um plano. Alguns comentaristas acreditam que, inclusive, este plano missionário foi uma das principais motivações para Paulo, inclusive, escrever essa epístola. Paulo, que já tinha evangelizado Acaia, Macedônia e Lírico, mal podia esperar para levar o evangelho à Espanha. Porque essa era a sua razão de vida. Levar o evangelho onde Cristo não havia ainda sido anunciado. Então Paulo compartilha com a igreja de Roma a sua intenção, ser encaminhado pelos crentes de Roma à Espanha. Ser encaminhado não é só receber um tapinha nas costas, boa sorte, Paulo. Ser encaminhado é ser enviado, ter o suporte logístico e financeiro para ir mais longe. Paulo queria usar a igreja de Roma como uma catapulta, como um trampolim, porque até Roma ele conseguiria chegar, mas a Espanha ficava um pouco mais além. Temos até um mapa. Os irmãos podem colocar ali um mapa que eu preparei, por gentileza, nos slides? Não temos ali um mapa? Isso. Vejam só. Paulo estava ali na região da Acaia, onde está a estrela amarela. Antes ele iria a Jerusalém, estava do outro lado. Percebam que a prioridade de cuidar de crentes em sofrimento se impôs. Mas Paulo precisava chegar à Espanha. E ele então percebe que Roma está na metade do caminho. Que lugar estratégico.
e lá tem uma igreja boa. Se lá é um lugar estratégico e tem uma igreja boa, é lá que eu preciso ir. E eu quero tornar essa igreja participante desse empreendimento missionário. É por isso que Paulo tem que fazer essa introdução. Eu tenho esse chamado. Nós temos essa missão, levar Cristo onde Ele não foi anunciado. E agora vocês estão no caminho. Vocês precisam participar disso. Vocês precisam ser um eixo missionário. Mark Dever, comentando esse texto, diz o seguinte: Paulo presumiu que a igreja local em Roma, na qual ele nunca estivera, seria um eixo para a atividade missionária. Esse tipo de utilidade em missões é algo que deve ser buscado nas orações e planos de nossas igrejas. Queridos irmãos, quanto mais saudável uma igreja é, mais a sua, ou maior é a sua responsabilidade missionária. Qual é a nossa Espanha? Qual é o nosso território que podemos alcançar? Bem, cada igreja precisa dar essa resposta. O Novo Testamento não deixa claro se Paulo foi de fato à Espanha. Clemente de Roma, um antigo autor do período pós-apostólico, diz que Paulo foi, mas não temos tanta certeza assim. Seja como for, a lição ficou. E serve de edificação para todos os crentes até a vinda de Cristo, inclusive nós aqui. E eu queria terminar essa reflexão passando um vídeo. Eu conheço muito pouco desse Brasil de verdade, professor Harker. Conheço pouco mesmo. Já estive... perto de Belém, segura um pouquinho o vídeo. Já estive aqui em Belém algumas vezes, já fui a Manaus, mas ninguém conhece melhor o contexto do que os irmãos. Mas eu ousei, como Paulo ousou, trazer para os irmãos um desafio, dos quais esta igreja, ou do qual essa igreja, de alguma maneira, já participa. Um grande vazio batista. Ontem nós mostramos um pouquinho dos vazios batistas ao pastor Paulo, enquanto conversávamos. Um dos grandes vazios batistas está pertinho aqui dos irmãos. Quem sabe, além de todos os projetos, não tem mais uma Espanha aqui no caminho desta igreja. Eu gostaria de passar esse vídeo e gostaria que os irmãos prestassem atenção. Esse vídeo fala da Ilha do Marajó. Irmãos, a Ilha do Marajó tem cerca de 630 mil habitantes. E nós temos pouco mais que 200 batistas. Talvez nem isso, pastor. Obviamente não são apenas os batistas que pregam o evangelho, nem são só os batistas que irão para o céu. Você sabe disso, né, meu irmão? Né? Só que, estatisticamente, ou nós contamos batistas ou contamos evangélicos. Porque não conseguimos ter dados neste intervalo. E a gente sabe que quando o IBGE conta o número de evangélicos, aí tem um monte de coisa dentro. Aí a gente prefere contar os batistas, ok? Então preste atenção nesse vídeo e que Deus sensibilize o seu coração. Como igreja já estamos em conversa para apoiar o trabalho na Ilha de Marajó, do qual esta igreja, repito, já participa. Mas quem sabe, como indivíduos, nós possamos nos engajar ainda um pouco mais. Por favor, o vídeo agora. Ali perto de Belém, no coração do Pará, abre-se caminho para um território onde a terra protege os rios do mar. Quase 3.000 ilhas e ilhotas se erguem como guardiães entre a grandiosidade do rio Amazonas e a imensidão do Atlântico. Um mosaico de águas e florestas, onde natureza e a cultura se misturam. Esta é a maior ilha fluvio-marinha do planeta. Este é o Marajó. Todo o arquipélago Marajó, nós não chegamos a 300 ovelhas do Senhor Jesus, do povo batista. Nós queremos chegar até 2033 em todas as cidades do Marajó. No Marajó não há estradas nem trilhas. São os rios e as baías que desenham os caminhos. Belém, Abaetetuba e Macapá são os principais portos para alcançar as terras marajoaras. E uma vez lá, é sempre pelas águas que se revelam as principais rotas. Estamos chegando à cidade de Muaná, 2 horas e meia nesta embarcação. Aqui estamos em um dos bairros da cidade. Vocês estão vendo como é a realidade
dos moradores daqui. Então, as palafitas, aqui a realidade, a água nesse momento ela sobe e desce, é amarela, todos os dias ela tem esse movimento. O Marajó, terra de paisagens exuberantes e de um povo acolhedor, também carrega grandes desafios sociais. É nesse contraste que se revela a vida do marajoara. Se a gente conversar diretamente com elas, a gente for sentar, conversar, elas estão satisfeitas. Qual é a maior necessidade do povo Marajó? O que mais necessita para o povo das comunidades, da cidade? Olha, não tenho do que me queixar, né? Aqui em Moaná, saneamento básico, falta. A água encanada, a água aqui só dá 1 hora no dia. Tirando disso, não tenho do que me queixar. Nós temos no Marajó o pior IDH do Brasil. Mais de 70%, a grande maioria, elas vivem hoje da assistência do governo. Outra dificuldade que a gente percebe também, que a gente ouve muito falar, são dos abusos de meninos, meninas que estão vulneráveis e muitas das vezes levados a essa vulnerabilidade pela própria família. Existe muito tráfico de criança, abuso sexual, isso é real? É verdade. É verdade? É verdade. Realmente, já teve vários casos que foi absurdo pra gente, né? Inclusive de um professor. Como nesse local onde nós estamos, há fatos que as meninas vão atracar nas balsas que passam aqui. Muitos pais aqui que abusam dos seus próprios filhos. A igreja tem um papel importante para essas transformações. A presença de novos pastores no Marajó representa um dos maiores desafios para os batistas. No dia 24 de agosto de 2025, mais um missionário foi aprovado no Conselho Pastoral. E nós chegamos a um veredito, de maneira unânime, foi aprovado. E o passo que agora inicia-se é muito bom para a questão de podermos também estar compartilhando com nossos irmãos e também estar incentivando outros a poderem ingressar nessa obra maravilhosa. E neste mesmo dia em que um novo pastor foi aprovado para o campo, 6 pessoas desceram as águas em Moaná. No coração do Marajó, o Evangelho continua gerando vida em meio a tantos desafios. E hoje eu posso dizer que eu sou uma nova criatura, que eu estou restaurada assim, e firmada na rocha mesmo. Igrejas enfraquecidas fazem parte da dura realidade dos batistas do Marajó. Comunidades que já foram relevantes e hoje vivem à sombra da própria história. O Marajó ele está realmente necessitado, na verdade, de obreiros. Muita igreja sem pastor. Também a questão de uma necessidade urgente de revitalização dessas igrejas. A primeira igreja Batista de Curralinho, 30 anos, uma igreja que já foi relevante na comunidade e hoje se encontra em uma situação com apenas 7 membros. Tem relatos que tinha muitos membros, em torno de 100 membros. Essa igreja ela não progrediu, não avançou, recuou. O nosso espaço é grande, nosso templo é bonito, banco é bonito, mas sem membros. E o povo está aí fora precisando e até morrendo sem Cristo. Temos que fazer alguma coisa. Uma cidade de 30 mil habitantes, nós não podemos estar satisfeitos com apenas 7 membros e vamos avançar na revitalização da primeira igreja batista aqui em Curralinho, no Marajó. 6 cidades do Marajó ainda aguardam a presença batista. Em São Sebastião da Boa Vista, essa espera está prestes a terminar. Em breve, um casal experiente de missionários chegará para escrever uma nova história. Se nós temos igrejas sem pastores, também nós temos municípios que não existem igrejas batistas. Então nós precisamos de plantação também de igreja no Marajó. São Sebastião da Boa Vista é um reflexo do resto do Marajó, das outras cidades do Marajó. Uma população carente, uma população que precisa do Evangelho. Aqui é uma das 6 cidades que não tem trabalho batista. Precisamos de pastores, missionários que façam discípulos, para quando chegar a nossa hora de sair de cena, nós possamos apresentar um discípulo, apresentar alguém que vai suceder a nossa caminhada pastoral, missionária para a glória de Deus. Então são grandes os desafios para ele de Marajó. As almas estão sedentas, as almas estão precisando.
Então seja você essa pessoa que vai fazer diferença neste tempo agora que Deus preparou para você. Venha fazer parte do Projeto Marajó. O tempo é agora. Não podemos esperar mais. Meus queridos irmãos, vamos alcançar o Marajó para Cristo? Vamos! Eu queria dar a oportunidade para você, se você quer contribuir para o envio de um desses 3 casais de missionários desta igreja, missionários de missões nacionais, missionários dos batistas, que estão sendo preparados para irem lá. Nós já temos um missionário de missões nacionais lá em Moaná, os irmãos viram, e outros 3 que vão para lá já. E nós precisamos do apoio financeiro. Esta igreja já apoia com a campanha, mas eu queria dar a oportunidade para você, como indivíduo, como membro de uma família, que deseja contribuir financeiramente para este projeto específico. Se você desejar, nós temos aqui algumas fichas do PAN, do Plano de Adoção Missionária. Você pode levantar a sua mão, nós vamos fazer chegar até você esta ficha para você contribuir especificamente com este projeto. E nós estamos conversando já com esta igreja para uma participação ainda maior. Pode levantar a sua mão, vai chegar até você. Eu peço que o irmão preencha e me entregue ali logo ao final. Para o irmão, a partir de R$30 pode fazer uma contribuição mensal para um desses 3 casais que estão sendo preparados para irem até o Marajó, a fim de revitalizarem e plantarem novas igrejas. Que Deus abençoe os irmãos. Uma honra compartilhar, pastor, esta visão missionária aí. Levante sua mão, nossa equipe vai de voluntários. Temos mais ali. Cadê? Irmã Sandra, temos mais aqui, alguns irmãos aqui do lado esquerdo também. Temos mais, eu acho que eu tenho mais fichas aqui. Só um instante, irmãos. Pastor Hacker. Deus os abençoe. À noite compartilharemos mais uma mensagem missionária. Meus irmãos, como a esmagadora maioria de vocês sabem, pastor André e eu passamos 2 semanas agora passadas nos Estados Unidos em treinamento, e a coisa que ficou mais gritante, o que saltou mais aos olhos quando eu cheguei naquela igreja é como é possível essa igreja menor do que a nossa fazer tanto. Como é possível? Eu olhei para o pastor, mas como é possível? A nossa escola bíblica dominical aqui é 3 vezes, eu não sei, 4 vezes maior. Enfim, como é possível? A única explicação diante dos queixos caídos meu e do pastor André é que a boa mão do Senhor está sobre eles por causa da visão deles. A igreja é uma usina de produção de líderes. O que eles fazem basicamente ali, a igreja está voltada para produzir pastores. Eles vivem em função de produzir líderes. O foco está todo nesse. E que igreja sadia, que maravilha. Pastor André e eu, falo por ele, com certeza, ficamos maravilhados diante da visão da igreja de produzir líderes, de capacitar homens que possam levar à frente o evangelho. Foi um dos pontos que o pastor colocou aqui, o 3º ponto. Deus deseja que a igreja seja participante da obra missionária global. Nós ficamos um tanto impressionados, porque a igreja, uns canos para o lado de fora, assim, aquela igreja teria muito recurso para fazer um acabamento melhor, penso eu. Mas ele investe em milhões em pessoas como eu, pastor André, e uma multidão que estava ali sendo treinada. Que visão maravilhosa. Que Deus abra nossos olhos para que a gente pense assim também, treinando pessoas, capacitando, ordenando pastores, como nós fizemos recentemente, pastor Raj, pastor Márcio Santa Brígida e o pastor Breno, ordenamos há pouco tempo que a gente possa fazer isso mais para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero agradecer em meu nome, em nome do pastor André,
pelo apoio de vocês nos enviaram. Nós agradecemos as orações ali para aquele curso. Eu quero encomendar mais uma vez Eugênio e Marina, que vocês sejam luz lá em Portugal, que vocês representem Jesus ali em Portugal. E eu quero convidar a que estejamos juntos aqui no grande encerramento, hoje à noite, o grande encerramento do nosso congresso. Pai querido, muito obrigado pelo desafio que ouvimos. Nos move, Pai, a que possamos avidamente participar da Tua obra. Move-nos, Senhor. Move nossos corações com compaixão. Nos ajuda a produzir mais pastores, mais missionários, mais obreiros para o louvor da Tua obra. E agora que o amor, o grande amor, o magnífico amor de Deus Pai, a graça salvadora, a graça maravilhosa de Deus Filho, a força, o encorajamento, a unção de Deus, o Espírito Santo, que a divina Trindade, Criador, Redentor e Consolador, que o grande Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, te acompanhe no resto desse dia, quando todo o povo de Deus a uma voz diz: vamos para a escola bíblica dominical. Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto.